E aí, meu amigo do Universo Físico, tudo bem? Aqui é o Lucas do Universo Discreto. E antes de tudo, pessoal, tenho que dar parabéns aí. Chegamos aos 700 inscritos, o que é muito legal. Eu estou bastante feliz como foi a resposta de vocês. A resposta de vocês para os drops foi muito legal. Ganhei muitos likes. O vídeo foi bastante assistido, então eu acredito que vocês estão gostando desse formato. Muito obrigado, eu vou continuar fazendo drops. Eu não vou largar os formatos anteriores que tinham mais tempo. A parte de programação que a gente faz muito, os vídeos longos para discutir tópicos um pouco mais complexos. Eu não vou abandonar esses formatos. Inclusive, eu estou escrevendo um roteiro já bem profundo para falar do Blockchain 2.0. Então, continue divulgando o meu canal aí, compartilhando, curtindo, para eu continuar fazendo esse material que eu acredito que vocês estão gostando. E hoje, no Drops, esse já é o terceiro Drops, eu vou responder uma pergunta que surgiu nos comentários do Drops 1. É o comentário de um cara, não é o nome dele, não é o nick dele, Mão do Ban, que é um nome ótimo se você é moderador ou se você é administrador de um chat. Tem que ser Mão do Ban mesmo, não pode pegar leve com esse pessoal aí não. Mas o que o Mão do Ban perguntou? Para eu escrever um SO, preciso usar... SO é sistema operacional, tá? Se para eu escrever um sistema operacional eu preciso usar um computador rodando o sistema operacional, qual foi o primeiro SO e como foi feito? Poderia ser um resumo da história dos sistemas operacionais. Eu achei bem legal essa pergunta que ele fez. Trouxe um questionamento bem... quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? Né? Para eu fazer um SO, eu preciso ter um SO, mas como é que eu fiz o SO sem ter o SO? Né? Tipo assim. Vamos entender como que isso aconteceu. Vamos fazer um resumo bem básico de sistema operacional lá dos primórdios. Então vai ser bem antes de existir o Windows, bem antes de existir Mac, bem antes de existir o Linux. Então vamos voltar bastante no tempo. Primeira coisa, pessoal, o que é um sistema operacional? Não faz sentido a gente discutir isso sem trazer a definição. A definição de um sistema operacional, se a gente pegar lá no livro do Silberschatz, que é um livro muito famoso de sistemas operacionais, ele fala: um sistema operacional é um software responsável por gerenciar tanto recurso de hardware quanto de software, disponibilizando serviços comuns para programas do computador em questão. Então, imaginando um jogo de futebol, se a defesa é o hardware e o ataque são os programas de computador que você usa, o sistema operacional é o meio de campo. É ele que liga a defesa com o ataque. E se não existe meio de campo, não tem como o hardware conversar com os programas do usuário. Então o sistema operacional é um software que gerencia tudo. Toda a parte de uso de hardware, como os programas do computador vão usar esses recursos. E agora vamos viajar no tempo, mais especificamente em 1940. Os primeiros computadores eles não tinham sistema operacional. Você já deve ter visto isso em documentários, em filmes, aqueles computadores grandes que ocupavam salas inteiras, os famosos mainframes. Então você tinha aqueles computadores muito grandes e era muito difícil trabalhar com eles por uma simples razão: não existia sistema operacional. Então, quando uma pessoa ia usar uma dessas máquinas, ela tinha que programar tudo. Por exemplo, vamos supor que eu fosse usar o mainframe. Eu ia ter que escrever um código que faria o mainframe ligar, que carregaria as coisas na memória. Eu teria que escrever um código para, por exemplo, ele ler cartão perfurado, para escrever coisa em fita magnética. Então o meu código tinha que fazer tudo. O meu código tinha que fazer coisas que eram típicas de tarefas de sistema operacional e a minha própria tarefa. Então eu gastava muito tempo, muita energia só para o mainframe funcionar direito, para aí escrever um código que resolveria a tarefa que eu queria. Então, pessoal, meu software tinha que fazer tudo. Até trazendo uns termos para a gente entender melhor. Então, quando você ia lá usar o mainframe, você tinha que escrever um programa que a gente chama driver, que nada mais era do que o software que faz a impressora funcionar,
um leitor de cartão perfurado funcionar. É tipo o seu driver de som, driver de vídeo. São softwares que fazem o vídeo funcionar ou o áudio funcionar. Naquela época você tinha que escrever o driver para todo aquele mainframe, junto com o seu programa. Então não era uma época nada prática. Fora que ainda tinha uma outra questão. Cada usuário tinha um tempo de uso. É mais ou menos como você imaginar um monte de garoto e só tem um fliperama. Então como é que fazia para os garotos não saírem na porrada? Eles tinham que dividir um tempo de jogo para cada um. Cada um jogava 15 minutos, senão dava briga. Nos mainframes era a mesma coisa. Você tinha vários cientistas que queriam usar a máquina e cada um tinha uma fatia de tempo particular para usar. Acabou o tempo? Então sai e assina o seu nome para você voltar lá e usar na próxima vez. Mas com o tempo, os programadores perceberam que para você inicializar a máquina, criar os drivers que usavam fita magnética ou cartão perfurado, todos eram o mesmo código. Então, quando surgiu um código que funcionava bem, o pessoal compartilhava entre os colegas. Isso era uma coisa muito boa, porque fazia com que os pesquisadores parassem de perder tempo com coisas para a máquina funcionar e podiam focar mais na própria tarefa. Então o código era sempre o mesmo para você fazer um driver de um periférico como impressora, o cartão perfurado, ou até para coisas como ligar a máquina, carregar a memória, os dados que você queria. Então esses códigos começaram a ser reaproveitados entre o pessoal. Cada vez mais ia uma pessoa e melhorava uma coisinha naquele código, aí outro cara pegava e melhorava. Então, com o tempo, aquele código foi sendo usado de forma compartilhada com todo mundo. E chegou ao ponto, pessoal, que essas aplicações que eram feitas para o mainframe funcionar tinham esquemas até de gerenciamento de memória RAM, ou seja, podia otimizar o uso dela ou proteger o uso, porque pensa o seguinte, aquele código todo, ele usava recursos de memória RAM, memória principal do computador. Então ele já vinha também com mecanismos para proteger aquela área, para aquela área de memória nunca ser acessada por outro programa. Por exemplo, o programa que um Zé Mané ia lá e botava na máquina. Então esse software foi ficando tão sofisticado que ele ganhou um nome próprio. Ele passou a ser chamado de monitor. Então esse softwarezinho que fazia tudo para o mainframe ligar passou a ser chamado de monitor. O monitor, pessoal, é o embrião do sistema operacional. É ali que ele começou a surgir. Só que a gente tem um problema. Traçar a linha exata do primeiro SO é uma coisa bastante difícil de fazer. Por quê? Porque ao longo de máquinas do mundo inteiro e mainframes dos mais diversos locais, foram surgindo esses monitores. E esses monitores evoluíram para sistemas operacionais. Em todos os cantos do mundo tinha gente fazendo monitores, então é difícil saber quem foi o primeiro. As informações que a gente tem é que o termo sistema operacional foi usado pela primeira vez no início dos anos 60, pela IBM. Então a IBM que teria dado o nome para esse tipo de software, que antes era chamado de monitor. No meio dos anos 60 já era bastante comum você falar sistema operacional, já era um termo bastante comum de uso, de ser usado. Nesse período, os sistemas operacionais eles eram softwares que já residiam na memória do computador, ou seja, você já tinha uma máquina que ao ligar já tinha um sistema operacional ali dentro. Então a única preocupação que você tinha era colocar o seu programa lá para funcionar. E você já tinha também uma proteção de memória, ou seja, o programa do usuário não poderia acessar áreas de memória que eram reservadas ao sistema operacional. Eu li até um relato na internet que um cara conseguiu, um desses caras que nos anos 60 trabalhava em laboratório, ele fez um programa que bugou o sistema operacional inteiro do mainframe, danificou ele totalmente. Aí ele ficou de castigo, ficou um tempo sem poder usar, até que o pessoal arrumasse e tudo voltasse ao normal.
Depois, nos anos 60 e 70, começou-se a ter aquela ideia de computadores mais miniaturizados, né? Eu não manjo muito de eletrônica, mas a partir do momento que você desenvolveu válvulas, relés e transistor, foi possível começar a tornar aquele computador mais miniaturizado, mais pequeno, já que os componentes eletrônicos estavam diminuindo de tamanho. E ali começou a surgir computadores que também tinham sistemas operacionais, só que os sistemas operacionais dessas máquinas menores não eram tão sofisticados quanto os sistemas operacionais dos mainframes, que surgiram antes, então já tinha bastante coisa sofisticada, bem desenvolvida. E aí, o restante da história vocês já conhecem, quando chega os anos 70, 80, surge a Apple, surge a Microsoft, surgem os sistemas operacionais dessas companhias. Então, eu não. E criando interfaces mais amigáveis, fugindo daquela ideia de que computador é só coisa de engenheiro. Mas isso fica para um próximo vídeo, porque por si só é um assunto interessante e a gente está querendo discutir lá para trás. Então, para vocês não ficarem sem uma resposta, eu estava pesquisando um artigo sobre história da computação e eu descobri que o primeiro sistema operacional documentado seria o GM-NAA-IO, criado em 1956 pela General Motors, pelo IBM 704. Então, olha que interessante. Em 1956, a General Motors, que é uma empresa de automóveis, veículos, esse tipo de coisa, eles adquiriram um supercomputador chamado IBM 704, e esse computador, ele não tinha sistema operacional, não tinha nada, obviamente. Então, o próprio pessoal da General Motors tinha que criar o software para aquela máquina, para aí fazer o que eles precisavam de calcular a tração do motor, calcular, não sei, fumaça. Eu não sei direito o que o computador calculava que era importante para os carros. Aí já deve partir para alguns cálculos de engenharia mecânica, provavelmente. Mas o que é interessante é que esse sistema operacional, existia um grupo dentro da General Motors que só faziam softwares cada vez melhores para essa máquina. E esses softwares eram tão bons, tão bacanas, que a própria IBM adotou e dava suporte a esse sistema operacional. A empresa suportava aquele sistema operacional que nasceu dentro da General Motors. Assim, é difícil você dizer que ele é o primeiro, porque todo mundo que comprava o IBM tinha que desenvolver o próprio software para iniciar. Mas a GM foi a primeira documentada que teve a preocupação de criar um sistema operacional e uma série de ferramentas para a máquina que poderia ser portável e compartilhado entre outras pessoas e entre outras máquinas. Então eles tiveram esse cuidado que os outros não tiveram, ou pelo menos não foi documentado preocupação na parte de outro. E o interessante também é que todo esse código de sistema operacional desenvolvido pela GM era escrito em puro assembly. Então você tinha ali a máquina, você tinha o assembly, e em cima daquele assembly o cara escreveu um compilador, que é uma ferramenta que traduz código de qualquer linguagem para, por exemplo, um código como assembly. Aí a partir disso, o cara criava o código em assembly para iniciar o computador, para usar periféricos como fita magnética, cartão perfurado. E esse sistema operacional evoluiu e se transformou num outro SO chamado de share, pois seu intuito é compartilhar esse sistema operacional. E é interessante observar que ele nasceu dentro da General Motors, que não tem nada a ver, parece, a princípio você pensa que não tem nada a ver com computação, mas eles tiveram um papel importante aí. Esse sistema operacional trazia mecanismos avançados de entrada e saída, drivers, por exemplo, para você digitar no teclado, drivers para exibir coisas na tela, tudo tinha que ser feito do zero, e esses caras fizeram. E permitia a execução de programas de outras pessoas que estivessem escritos em assembly. Então tudo era feito em assembly. Muita inovação de sistema operacional veio a partir desse SO que foi criado pela General Motors.
Só que esse SO ele foi descontinuado em 1962, já que a IBM lançou um sistema operacional próprio dela, chamada IBSys. Só que a partir daí já começa a fugir um pouco da história e a gente está mais preocupado com o início, como era o início e como foi o primeiro sistema operacional que surgiu. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Façam mais perguntas aí interessantes para eu trazer para o Drops. E não deixe de curtir, compartilhar. Assista outros vídeos aí do meu canal. Vou ver se eu coloco alguns aí na sugestão para você ver. Tá certo? Valeu, gente. Obrigado. E até a próxima.